Vamos conversar sobre direito tributário? O que é o direito tributário? Aquela relação jurídica entre Estado e contribuinte, aquele que recebe os recursos, o Estado, e o contribuinte, que tem aquela obrigação de pagar o imposto ao Estado para que ele satisfaça as necessidades da população. Já ouviu falar em imposto de renda? TLP, ICMS, ISS, INSS? São tantos, não é mesmo? O artigo 3º do CTN define o que é o tributo. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que isso significa? Você, contribuinte, só vai pagar esse tributo quando tiver previsão legal. Então, o IPTU, a taxa de limpeza pública, o imposto de transmissão, o imposto de renda, todos esses tributos são cobrados porque existe uma lei que exigiu e definiu a maneira como se vai cobrar este tributo. E o Estado, como é que ele vai cobrar isso aí? Numa atividade administrativa plenamente vinculada. Vinculada significa dizer que ele vai cobrar exatamente como a lei previu que se cobrasse. Não pode ser diferente. Não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, a multa não é um tributo. Expressa em moeda, você tem que pagar em dinheiro. Na realidade, o tributo é uma prestação obrigatória. Você não vai pagar porque você quer. É obrigatório o pagamento. Você vai ser obrigado a pagar. IPTU, por exemplo, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Se você tem um imóvel em seu nome, você é obrigado a pagar o IPTU. Não fica a seu critério. É obrigatório. O tributo é dividido, segundo o CTN, em 3 espécies: impostos, taxas e contribuição de melhoria. O que diferencia os impostos da taxa é que, em relação aos impostos, o Estado não é obrigado a prestar um serviço específico em razão daquele valor arrecadado. A taxa, no entanto, o Estado cobra, porém terá que prestar um serviço específico àquele contribuinte que está efetuando aquele pagamento. É o exemplo da taxa de limpeza pública. O Estado cobra a taxa de limpeza pública porque ele presta aquele serviço de coleta do lixo. Então, isso é uma taxa. O Estado presta um serviço e o contribuinte, a sociedade, retribui o Estado por aquele serviço prestado. No entanto, em relação aos impostos, isso não acontece. Você paga o IPVA, mas esse valor arrecadado com o IPVA, ele pode ser utilizado em qualquer serviço público que a sociedade deseja. Não está direcionado a determinado serviço público. Então, o que diferencia os impostos da taxa é exatamente isso. E a contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria é paga em razão de uma obra realizada pelo Estado e aquela obra aumenta o valor do seu imóvel. Você terá um ganho financeiro em razão de uma obra pública prestada pelo Estado. Então, nada mais justo se o seu imóvel teve uma valorização em razão de uma obra prestada pelo Estado, que você ressarce este valor que o Estado gastou com você especificamente. É o caso da terceira ponte aqui do Lago Sul, em que aqueles imóveis ao redor sofreram valorização após a construção da ponte. Então, em razão desse acréscimo deste valor desses imóveis, o governo poderia ter cobrado a contribuição de melhoria. Ele não cobrou, mas poderia. Por quê? Porque a contribuição de melhoria é exatamente para ser utilizada nestes casos. Essas 3 espécies é chamada teoria tripartida, segundo o CTN. Segundo a Constituição, as espécies tributárias se dividem em 5. É chamada teoria pentapartida.
Ou seja, além dos impostos, taxas e contribuição de melhoria, aparecem também os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Os empréstimos compulsórios é para atender uma necessidade relevante e urgente. Um exemplo que caracteriza muito bem a utilização dos empréstimos compulsórios, digamos que um estado sofra uma enchente e destrói parte do seu território. A União precisará de um recurso urgente. Por quê? Porque o que se arrecada com os impostos que já existem não poderão fazer frente, não é suficiente para fazer frente a essa despesa. Então, neste caso, a União vai instituir um empréstimo compulsório para atender essa necessidade que é urgente e relevante. Porém, por se tratar de um empréstimo, ela devolverá em um momento oportuno. As contribuições sociais, por exemplo, o INSS, aquela contribuição que você paga a título de INSS, por que o Estado arrecada essa contribuição? É para fazer frente a uma despesas dos trabalhadores que estão temporariamente incapacitados para o trabalho. Por exemplo, se você ficou desempregado, por um período, 6 meses, você terá direito a receber um valor para te amparar nesse período enquanto você não arruma outro emprego. Também para atender a pessoa que está com licença médica, que esteja afastada do trabalho por uma incapacidade temporária. Então, esta contribuição social é exatamente destinada para esse tipo de despesas. A natureza jurídica do tributo é definida pelo fato gerador e não pela denominação e demais características. Então, não adianta o Estado falar que está cobrando uma taxa e aquele valor que você paga pode ser utilizado pelo Estado de qualquer maneira. Então, essa característica vai ser uma característica de imposto e não de taxa. Então, o que vai definir o que é um imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria, o que é um empréstimo compulsório, o que é uma contribuição social, é o fato gerador. É aquela descrição na norma que se amolda perfeitamente a um fato concreto. Se eu sou proprietária de um imóvel urbano na cidade, a minha situação vai se colmatar perfeitamente com aquela descrição do fato gerador do IPTU. Pois bem, então, definidas as espécies tributárias em impostos, taxas, contribuição de melhoria, em empréstimos compulsórios e contribuições sociais, passamos a definir as competências tributárias. Taxas e contribuições de melhoria podem ser instituídas tanto pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal. Os 3 entes tributantes poderão cobrar taxas e contribuições de melhoria. No entanto, em relação aos impostos, a Constituição previu que cada ente tributante tem as suas próprias competências definidas na Constituição. E esses impostos são divididos pelos 3 entes tributantes: União, Estados, Distrito Federal e municípios. A União cabe instituir o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de rendas e proventos de qualquer natureza, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros e demais títulos mobiliários, o imposto sobre propriedade territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. Agora, falarei rapidamente, dando umas pinceladas em cada um deles, só para que vocês tenham um pouco de ideia do que se trata. O imposto de importação é o imposto quando você compra alguma mercadoria, algum produto de fora do país. Se você vai lá nos Estados Unidos, compra uma roupa, um automóvel ou qualquer produto, assim que você entrar no Brasil, você vai pagar o imposto de importação, porque você comprou um produto fora do país. Por que a União tem interesse em instituir esse imposto? Para proteger a economia nacional, para proteger o mercado nacional. Além do imposto de importação, também a União poderá instituir o imposto de exportação. E o que é o imposto de exportação? É o contrário.
Ao invés de você comprar e incidir o imposto de importação, agora se você vende para fora do país, a União poderá cobrar o imposto de exportação. Então, se você vende o carro para fora do país, ou vende qualquer outro produto para fora do país, a União poderá instituir o imposto de exportação. Agora eu pergunto, será que é interessante para a União ou para o Brasil tributar as exportações? Além do imposto de importação, do imposto de exportação, também tem o imposto de rendas e proventos sobre qualquer natureza. O que significa isso? Que toda renda que você ofere no país, ela incidirá, regra geral, o imposto de renda. Então você que é assalariado, você que tem uma renda que advém do seu salário, você vai pagar o imposto de renda. Mais para frente, quando eu tratar do imposto de renda, eu falarei das características específicas deste tributo. Por hora, é interessante saber que este imposto de renda você paga em relação ao rendimento, ao que você ofere com o seu salário. Então você paga o imposto de renda do salário, numa aplicação financeira, numa empresa que obtém lucros, então você paga o imposto de renda. Pois bem, além do imposto de importação, do imposto de exportação, do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, também tem o imposto sobre produtos industrializados. Esse imposto sobre produtos industrializados, como o próprio nome diz, é o imposto que incide sobre os produtos que foram industrializados. Quando você pega uma laranja no seu pomar, é um produto natural. Porém, quando você transforma aquela laranja em um suco, você transformou esse produto natural em industrializado. Então, incidirá o imposto sobre produtos industrializados. E assim acontece com outros tipos de industrialização. Numa fábrica de veículos, numa indústria têxtil, todas as vezes que há uma transformação do produto in natura num produto industrializado, há uma incidência do imposto sobre produtos industrializados. Quando tratarmos deste imposto, falaremos mais detalhadamente sobre as características dele. Pois bem, além do imposto de importação, do exportação, do IPI, do imposto de renda, ainda é da competência da União a instituição do imposto sobre a propriedade territorial rural. O que significa isso? Sabe aquela sua fazenda, aquele seu sítio que fica distante da cidade? Pois bem, se você é proprietário desse tipo de imóvel, também incidirá o imposto sobre a propriedade territorial rural. Além do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI, do imposto de renda, do imposto sobre propriedade territorial rural, ainda a União poderá cobrar de você, contribuinte, são muitos, né? Além desses impostos, poderá cobrar também o imposto sobre operações financeiras, operações de créditos e seguros e demais títulos mobiliários. O que significa isso? Toda vez que você faz um empréstimo, toda vez que você faz um seguro, se você troca uma moeda, vai para outro país e troca uma moeda do real para o dólar, para o euro, vai ser cobrado o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras, operações de crédito, financeiras e de seguro. Então você também paga nessas operações o IOF. Olha só quantos são: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre a propriedade territorial rural, o IOF, e além desses 6 tem mais um imposto, qual seja, imposto sobre grandes fortunas. Em relação a a Constituição Federal previu a instituição deste imposto. Porém, a União ainda não instituiu esse imposto. Não pode ser cobrado ainda dos grandes afortunados este imposto. Por que será? Será que no Brasil não tem grandes afortunados? Fica a pergunta. Além desses, ainda temos que pagar, nós contribuintes, os impostos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, passaremos aos impostos de competência dos estados. São 3. Imposto sobre a transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens, ITCMD.
O ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações, e também o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. O que é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações de Quaisquer Bem? Quando se tem uma herança que transfere aquela herança aos herdeiros, poderá incidir o imposto sobre a transmissão causa-mortes. O Estado poderá cobrar um valor a título de imposto sobre a transmissão causa-mortes. Além disso, esse mesmo imposto incide sobre as doações. Então, quando alguém doa qualquer bem, o dinheiro, qualquer tipo de bem a uma outra pessoa, o Estado também poderá cobrar esse imposto sobre a transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens. Então, significa que esse imposto tem dois fatos geradores. Um, sobre a morte, né, na transferência da herança, e o outro na doação, quando se faz uma doação. E o ICMS? O ICMS é sobre a circulação de mercadorias e bens, e também sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Neste caso, toda vez que se transfere a titularidade da mercadoria, se passa de um proprietário para o outro, outra pessoa, transferindo a titularidade, o outro passa a ser o dono daquela mercadoria, vai se cobrar o imposto sobre a circulação de mercadorias. Além desse imposto sobre a circulação de mercadoria, também incide esse imposto sobre os serviços de transporte, sendo que esse serviço de transporte é o intermunicipal, entre municípios, e entre os estados, interestadual. E além dos serviços de transporte intermunicipal e interestadual, também incide sobre os serviços de comunicações. Neste sentido, o Estado cobra impostos sobre a transmissão, causa, morte e doações de qualquer natureza, o imposto sobre a circulação de mercadorias, bens e serviços e transportes de serviços interestaduais e intermunicipais de comunicação, e também sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O que significa o imposto sobre veículos, sobre a propriedade de veículos automotores? Se você tem um veículo em seu nome, você é proprietário de um veículo, regra geral. Por que falo regra geral? Porque tem alguns casos em que não há incidência do imposto. Quando eu tratar desse imposto especificamente, aí eu entro nas especificidades de cada detalhe deste imposto. Mas se você é proprietário de um veículo, o Estado poderá cobrar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Então vamos aos impostos de competência dos municípios. São 3: o IPTU, o ITBI e o ISS. IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. O que significa isso? Se você é proprietário de um imóvel urbano na cidade, você pagará o IPTU ao município onde aquele imóvel está localizado. O ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. O que isso significa? Toda vez que você transferir a propriedade de um imóvel a outra pessoa, quando você vender, portanto, um imóvel para outra pessoa, você vai pagar o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, que é de competência também dos municípios. E o terceiro e último imposto dos municípios é o ISS, que é o Imposto sobre a Prestação de Serviços. Neste caso, esse imposto também é de competência dos municípios. Quando você presta um serviço a outra pessoa e cobra por aquele serviço, o município poderá cobrar esse imposto sobre serviços. Quando eu tratar do ISS ou de cada um dos impostos relacionados, comentados, poderemos entrar nas especificidades de cada imposto. Por enquanto, é só isso. Vocês estão curiosos, né? E o Distrito Federal? Como é que é o Distrito Federal? O Distrito Federal,
ele não pode ser dividido em municípios. A Constituição diz que o Distrito Federal não poderá ser dividido em municípios. Logo, o que você imagina em relação aos impostos? O Distrito Federal poderá cobrar tanto os impostos estaduais quanto os impostos municipais. Ou seja, ele poderá instituir e cobrar o imposto causa-morte, doações de qualquer bem, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços e Transportes Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, esses 3 dos estados. Além do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e também o Imposto sobre a Prestação de Serviços, ou seja, o Distrito Federal poderá instituir e cobrar estes 6 impostos. Ao Distrito Federal, portanto, caberá a instituição dos impostos, tanto dos estados quanto do próprio município, por determinação da própria Constituição. Agora vamos falar da classificação dos impostos. A classificação dos impostos se divide em 3 tipos. Os impostos que afetam o patrimônio e a renda, os impostos que afetam o comércio exterior e os impostos que afetam a circulação e a produção, que é o chamado consumo. Pois bem, os impostos que afetam o comércio exterior é muito fácil de serem identificados. É o imposto de importação e o imposto de exportação. Aquele imposto que você paga na compra e na venda de um produto fora do país, quando você importa ou quando você vende um produto para fora do país. É uma relação que se dá entre países diferentes. Então, esses 2 impostos, o imposto sobre a importação e o imposto sobre a exportação, afetam o comércio exterior. Os impostos que afetam o patrimônio e a renda são 6. 2 da União, 2 dos estados, do Distrito Federal e 2 dos municípios. Quais sejam? Os da União, que afetam o patrimônio e a renda, é o imposto de renda, propriamente dito, e o imposto sobre a propriedade territorial rural. Os de competência dos estados, que afetam o patrimônio e a renda, são os impostos sobre a transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. E dos municípios que afetam o patrimônio e a renda, é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e o IPTU. Portanto, são 6 os impostos que são classificados, que atingem o patrimônio e a renda. Portanto, ficou faltando aqueles impostos que afetam a circulação e a produção, ou seja, aqueles impostos que afetam o consumo. Quais são os impostos que afetam o consumo? É o imposto ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o imposto sobre a Prestação de Serviços, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, ou seja, 4 impostos. 2 da União, IPI, IOF, 1 dos estados, ICMS, e 1 dos municípios, ISS. Esses 4 são os impostos que afetam a circulação e a produção, chamados também de impostos que afetam o consumo.